Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó. Não vou mentir pra vocês, eu tô hoje com muito frio. Tô com pijama aqui por baixo, porque aqui em Curitiba tá muito gelado, né? Mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Eu sei que já tem esses vídeos no canal aqui, com essa pergunta do que é a vistoria de entrada, mas eu acho que é sempre bom a gente estar falando novamente sobre esse tema, porque sempre surgem novas dúvidas, surgem novas situações que eu vivencio aqui, às vezes vocês aí do outro lado também vivenciam, e eu acho que é um tema que a gente sempre tem que estar abordando o que que é. Porque para você ter uma boa vistoria de entrada, você sanar os seus problemas ali de locação, minimizar, né? Que sanar é difícil, né? Sempre tem locação, sempre tem problema. Mas para você minimizar os problemas de desocupação, ocupação, manutenção, é importante você saber o que é a vistoria de entrada, de fato mesmo, saber o que que é, para que você saiba o que que vai ser esperado de você, vistoriador, o que que vai ser esperado de você, imobiliária, locador, locatário, né, através desse documento que é a vistoria, né. Ela vai te auxiliar em muitos aspectos. A gente pensa muito na vistoria de entrada só como pensando na desocupação. Ah, eu vou entregar de um jeito, então eu quero receber do mesmo jeito. Mas ela pode auxiliar em todos os processos da locação, principalmente nas manutenções, né? Então, quando surge uma manutenção, você já consegue, olhando, tendo uma boa vistoria de entrada, atribuir de quem que é aquela responsabilidade. Um tampo da pia que se descola da parede, tem aquele roda-banca e do nada quebra aquela pia. Se na vistoria de entrada tem boas fotos e foi apontado, por exemplo, um eventual dano de que havia um descolamento daquele roda-banca, que o silicone ali estava começando a se soltar ou o rejunte, então aquilo ali já indicava que havia um vício anterior e que muito provavelmente pode ter caído essa bancada, né, por conta disso, descolou da parede, já estava começando a descolar. Claro que um profissional tem que ir até ali para apontar a causa, mas você já tem um ponto de partida. E você pode usar esse princípio para tudo, né? Não só para essa situação, mas para qualquer outra. Sempre tem um exemplo que eu dou do vidro, né? Aqueles vidros de janelas mais antigas, de ferro, que o pessoal colocava o vidro e colava com aquela massinha ao redor. Mesma coisa, aquilo ali com o tempo vai ressecando, vai se soltando. Se na vistoria de entrada já foi apontado que havia esse dano, havia esse ressecamento nessa massinha, e depois de uns 3, 4 meses cai um vidro, e é justamente o vidro onde estava aquela massinha ressecada, você já sabe que aquilo ali não foi um mau uso do locatário, mas um vício anterior. E como a lei do inquilinato diz, quem responde por vícios anteriores à locação é o locador. Então você entende como a vistoria te auxilia nesse sentido? Tem muitos outros vídeos que a gente quer fazer falando sobre isso, mas também só queria deixar um recadinho para as imobiliárias. Não é porque a vistoria vai te auxiliar na manutenção que tudo você vai querer que o vistoriador olhe. Porque às vezes a imobiliária quer que o vistoriador olhe o telhado, ela quer 1000 fotos de um item, porque se der alguma manutenção eu consigo ver antes. Nem sempre, às vezes você vai ter que mandar um técnico ali. Não adianta eu tirar foto, 1000 fotos de dentro de um tambor de máquina de lavar para você ficar olhando se tem alguma peça faltando na entrada. Eu não sei disso. Eu sei fazer um teste de máquina, eu sei ver qual que é a voltagem dela, o modelo, a marca, a capacidade dela, mas eu não sei dizer qual peça está com defeito ou não. Então eu vou tirar foto do que eu acho importante tirar foto, mas querer que tire 1000 fotos de dentro da máquina, lá atrás do motor, não tem condição. Então, se dá um problema na máquina, você tem que chamar um técnico, você não tem que ficar se baseando na vistoria de entrada para querer ver de quem que é a responsabilidade. De coisas técnicas, gente, não tem o que fazer, tem hora que você vai ter que chamar um profissional. Então, só dar esse recado, porque às vezes o pessoal acha que a gente vai fazer mágica com a vistoria. E não é bem assim. Por isso é importante saber o que que é a vistoria de entrada. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Quando você pensa na vistoria de entrada, você tem que lembrar, deixa eu achar aqui já para colocar para vocês, da previsão dela. A previsão da vistoria de entrada está ali no artigo 22 da Lei 8245, a famosa Lei do Inquilinato. Assim, eu acho que é uma lacuna muito grande na lei em relação à vistoria ainda. Há um projeto de lei em andamento para falar um pouco mais sobre de quem que é a responsabilidade do pagamento, como que essa vistoria deve ser feita ali, se tem que ter fotos, não tem que ter fotos, se o locatário tem que acompanhar, não tem, qual que é o prazo de contestação, tem uma lei, porque hoje não tem, você não tem na lei um prazo para contestação, você não tem na lei se tem que ter foto ou não, você não tem na lei de forma bem clara, bem específica, quem que paga, eu acho que é claro, mas tem muita gente que diz que não. Então, ainda tem ali uma discussão sobre isso.
Então, a lei do inquilinato, ela prevê apenas a obrigatoriedade do locador fornecer uma vistoria se o locatário solicitar. Então, para quem está chegando aqui, não é imobiliária nem vistoriador, ainda é leigo nesses assuntos, o locatário é o inquilino, é quem está morando dentro do imóvel e paga o aluguel. O locador é quem está alugando, está fornecendo a posse para esse inquilino. É o proprietário do imóvel, tá bom? Só para o pessoal não ficar perdido. Então, lá na Lei 8245 fala assim, ó, no artigo 22, inciso 5º. O locador é obrigado a fornecer ao locatário, ao inquilino, caso esse solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Então, o locatário tem que solicitar essa vistoria. Se ele não solicitar, o locador não é obrigado a dar, mas se ele solicita, o locador é obrigado a dar. No mundo real, não é bem assim, gente. No mundo real, faça sempre vistoria de entrada. Mais pra frente eu vou explicar a repercussão de você não fazer uma vistoria de entrada. Mas sempre faça a vistoria de entrada. E aqui ele já dá um norte pra gente, ó, quando? De sua entrega. Então, quando de sua entrega o quê? Do imóvel. Então, assim, você pensa na vistoria de entrada, você está entregando a posse para o locatário. Então, quando que a vistoria de entrada tem que ser feita? Ela tem que ser feita antes desse locatário pegar as chaves. Então, entrada, ocupação. Então, vistoria de entrada é a vistoria antes da ocupação. Não adianta querer fazer vistoria de entrada com o locatário ali dentro, se mudando, fazendo pintura, fazendo limpeza, fazendo higienização. Uma coisinha ou outra ainda dá, né? Uma higienização ainda dá, né? Pouquinha coisa, não for toda a mobília, né? Mas agora uma mudança, o pessoal levando caixa, arrastando, não tem condição, gente. Não tem condição de fazer uma vistoria assim. Com o locatário morando, muito menos, porque vai ter os pertences dele ali. Como que eu vou verificar um piso, uma parede com itens pessoais dele obstruindo, né? Sem contar a falta de concentração que vai ser com gente falando, uma pessoa morando ali, né? Não tem condição. Então a vistoria de entrada, ela tem que ser feita antes da entrega das chaves. Não só por esses motivos, mas também porque pense comigo. Como que você vai fazer a vistoria de entrada e você tem que olhar o que tem de defeito também. Então, às vezes tem um vazamento ali. É bom que você saiba antes da entrada que tem um vazamento, que você já vai poder reparar, você locador ou imobiliário. E é bom também para o locatário já saber onde que ele está entrando, onde ele está amarrando o jegue dele, vamos dizer assim. Porque já pensou se você vai lá, olha a vistoria de entrada e você olha, meu Deus, tá cheio de infiltração esse imóvel. Será que você vai querer alugar mesmo? Por isso a importância da vistoria de entrada, ela já vai mostrar, vai ser um espelho de como que o imóvel tá bom? Então, pensou em vistoria de entrada, vamos lembrar disso. Ela tem que ser feita antes da entrega das chaves e ela não é obrigatória se o locatário não pedir, mas no mundo real ela é. Se você não fizer vistoria de entrada, você não pode cobrar danos na saída. Mas isso eu vou falar mais para frente. Dito isso, vamos falar o que é a vistoria de entrada. A gente já sabe que ela tem que ser feita antes da entrega das chaves, sabemos que ela tem uma previsão legal, embora seja um pouco vaga, e sabemos que ela só vai ser obrigatória se for exigida pelo locatário, mas que no mundo real a gente deve fazer. Agora vamos aprender como, o que é essa vistoria, o que ela tem que retratar, o que é, afinal, uma vistoria de entrada. Eu vou aqui abrir, ó, até o que a gente estava lendo ali, ó, fala assim, que o locador tem que fornecer uma descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com expressa referência dos eventuais defeitos existentes. Então, isso já é um princípio do que é a vistoria de entrada. Ela é um meio de prova. Ela retrata as condições que o imóvel está sendo entregue. Quando você está ali fazendo uma vistoria, um PDF ali minucioso, colocando ali a porta, qual que é o material da porta, quais que as condições daquela porta, se funciona, não funciona, se tem risco, não tem risco, o que você está fazendo? Você está documentando como que aquele imóvel está sendo entregue, e não só o imóvel ele tem vários componentes dentro dele, ele tem a porta, ele tem a parede, ele tem o piso, a tomada, o teto, a janela, mas também do conteúdo, além das partes estruturais, que é o que eu comentei agora, você vai descrever o conteúdo, as mobílias que tem naquele imóvel. Tem cortina? Tem armário? Quantos armários são? Quantas portas tem esse armário? Qual que é o material? Esse armário tem alguma dobradiça enferrujada? Está abrindo e fechando as portas normalmente? Então, a vistoria de entrada, ela vai retratar as condições que o imóvel e tudo que há dentro do imóvel está sendo entregue. Por quê? Por que eu devo fazer essa vistoria?
Porque hoje eu estou aqui em julho de 2024, eu alugo um imóvel, eu fico 2 anos nesse imóvel. Estou recebendo esse imóvel com a mobília em bom estado, tudo funcionando, tudo ok. Pintura nova, tudo bonitinho. Perfeitinho o imóvel. Tem, claro, né, desgajuste e tal, mas em ótimo estado. Daqui um ano, encerro o meu contrato e eu falo, eu também não quero mais continuar, eu quero sair. Vai ser feita uma vistoria de saída, que vai apontar o que está diferente de um ano atrás, de julho de 2024. Se tiver um vidro quebrado, se tiver uma porta que não está fechando direito, isso quer dizer o quê? Que lá atrás eu recebi funcionando e agora eu estou entregando sem funcionar. Então eu tenho o dever de reparar, porque a lei do inquilinato diz que o locatário tem que entregar como ele recebeu. Então, a vistoria é um meio de prova. Eu vou pegar a vistoria de entrada daqui um ano, quando passar um ano, e ver como que foi entregue essa daqui para Jéssica. Ah, foi entregue assim, então ela tem que entregar assim. Mas e se eu não tenho essa prova, como que eu vou saber que foi entregue há um ano? Adianta a palavra do proprietário? Adianta vídeo só do imóvel? O vídeo lá que o pessoal anunciou? Não adianta, porque se é um meio de prova, vocês concordam que a prova não adianta só uma parte produzir, a outra tem que concordar. Então, o locatário tem que concordar com essa prova. Não adianta só eu falar, eu provei. Não, mas vamos ver como é que é essa tua prova. Ah, é só uma foto sem data, mas essa prova aqui só tá favorecendo você, locador. E o locatário, você não tá favorecendo ele. Será que essa foto é de um ano atrás ou é de uma outra época? Então, por isso que a vistoria tem que ser por escrito, um PDF ali, por escrito, acompanhado de fotos. As fotos até então não são obrigatórias. Estou falando em junho de 2024, pode ser que com aquela lei que eu comentei que está tendo de vistoria se torne obrigatório, mas hoje não é. Mas já vai fazendo, gente, vistoria com foto e descritivo, porque quando tiver obrigatório você já está pronto. Então, e é um documento que tem que ser assinado, as partes têm que assinar, tem que dar ciência que concordam, principalmente o locatário e o fiador. Não esqueçam do fiador, o fiador também tem que concordar. Tá certo? Então, a vistoria nada mais é que isso. Eu vou retratar como que esse imóvel está hoje, as condições de mobília, os defeitos que tem, o funcionamento, o material, tudo que tem naquele imóvel, item por item, e com fotos e com descritivo, certo? Então, vamos para o próximo tópico. Então, voltando, gente. Lembra que eu comentei que existe uma repercussão bem grande de quando você não faz a vistoria de entrada? Qual que é? A falta da vistoria de entrada inviabiliza eventual cobrança de danos. Por quê? Por causa daquilo que eu comentei anteriormente. Quando você faz uma vistoria, você está provando como foi entregue aquele imóvel e você está falando para o locatário, ó, tô te entregando assim, você concorda? Então assina aqui. E o locatário fala, não, eu concordo que você está me entregando assim. E aí ele assina o contrato, e no contrato e a própria lei do inquilinato fala que ele tem que entregar da mesma forma. Então há um consenso entre as partes, há uma produção de prova em que ambas concordam. Agora, quando não há a vistoria de entrada, não existe uma prova de como está sendo entregue. Então vai ter uma discussão. Por quê? Porque o locador vai falar que entregou de um jeito, o locatário vai falar que entregou de outro. E como que você vai ter ali um consenso? Não vai ter como. Não tem como. E também, assim, é a obrigação de quem está cobrando provar. É a obrigação, quando eu entro com uma ação ali, quando eu quero exigir algo, eu tenho que produzir a prova. Eu tenho que provar como eu recebi. Então, se eu tô falando assim, ó, eu entrei na justiça, fui lá e falei, ó, tô cobrando de você, locatário, R$ 3.000 da pintura que eu entreguei nova para você e você não pintou. Eu tenho que provar que eu tô entregando a pintura, que eu entreguei a pintura nova. Não adianta só eu falar todo mundo fala, né? E não é a gente não quer duvidar da boa fé das pessoas, mas vocês têm que entender que o juiz não conhece você. Ninguém conhece você, locador. Tua família te conhece, teus amigos, mas essa pessoa que você está fazendo negócio, o locatário não te conhece, o juiz não te conhece, as pessoas envolvidas em todo esse processo não te conhecem. Então, você tem que sim produzir prova de como que você. Opa, gente, acho que deu um delay aqui, voltou. Então, você, locador, tem que provar como que você está entregando esse imóvel. Não adianta só você falar daqui a um ano. E também a gente tem que pensar que a prova tem que ser produzida no ato, no momento atual, no momento presente. Não tem como você querer fazer uma vistoria de saída daqui a um ano e falar assim: ah, olha como é que tá aqui o imóvel, ó, todo detonado. Mas e a entrada? Como que estava um ano atrás? Não tem como eu voltar um ano atrás.
Então, você tem que produzir a vistoria de entrada na entrada, para que você, na saída, daqui a um ano, possa cobrar eventuais prejuízos. Se você não tiver vistoria de entrada, você pode me xingar aqui nos comentários, falar que eu tô louca, que não é verdade, que esse mundo é injusto, que é sempre assim, sempre o proprietário se dando mal, que eu vejo muita gente falando isso. Você pode falar isso, mas você vai ver várias jurisprudências, vários entendimentos dizendo isso, que se não tem vistoria de entrada, não tem como cobrar prejuízos na saída. Não tem como. A não ser que no seu contrato, por exemplo, você colocou que a pintura era nova. Aí sim, você vai conseguir cobrar do locatário a pintura nova, mas o restante não tem como, porque como que você vai provar? A não ser que você tenha provado de alguma forma. Lá no contrato você colocou todo o que tinha no imóvel, é quase que fosse uma vistoria, né? Aí sim, mas se não, não tem como, tá bom? Então, vistoria de entrada tem que ser feito. Se você não faz, quer economizar, porque tem muita gente que não quer pagar a vistoria, porque geralmente quem faz é a empresa terceirizada, porque é um serviço moroso e tudo mais. Você vai economizar, assim, R$ 200, R$ 300 hoje, e vai ter um prejuízo de 1.000, 3.000 daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, tá bom? Então, não deixem de fazer a vistoria. A maior repercussão é essa, e também é ruim para o locatário. Você que é o locatário exige a vistoria de entrada. Porque senão, às vezes, você vai alugar um imóvel que é uma bucha. Desculpa falar assim, mas é verdade. Cheio de goteira, cheio de infiltração. A vistoria de locação, de entrada, principalmente, ela não é uma vistoria técnica de um engenheiro que vai ver através das paredes, vai trazer um caça-vazamento, ver lá. Não, não é isso. É do que você consegue ver. Mas, por exemplo, uma infiltração, você consegue ver, dependendo, já tá com a parede descascando, já tá com aquelas manchas de umidade, e isso vai ser relatado na vistoria. Então, às vezes, você vai estar alugando um imóvel que tá maquiado, né? E depois de uma semana já começa a estourar todos os problemas. Nessa uma semana de contrato ali que você está fazendo e tudo mais, às vezes vai dar tempo do vistoriador ir lá fazer a vistoria e já conseguir perceber esses problemas de vazamento, de sifão, por exemplo, de porta que não está fechando, de goteira, de coisa quebrada que querem cobrar de você, que não está funcionando. Então, é importante a vistoria de entrada para o locatário, para proteger você, você saber onde você está entrando, que imóvel que você está alugando. E também para não te cobrarem coisas indevidas depois na saída, né? E evitar dor de cabeça, né, gente? Tô dando pausas aqui que eu tenho que colocar meus cardzinhos aqui, tá? Pra me achar, não liguem, gente. A vistoria também, a repercussão da vistoria de entrada, a boa vistoria, ela vai auxiliar durante a locação, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, se surge uma manutenção durante a locação, você já sabe de quem que vai ser a responsabilidade. Não tudo, mas uma boa parte das coisas, né? Daqueles exemplos que eu dei. Também, quando você faz uma boa vistoria de entrada e tá tudo certinho, por exemplo, é feito a revisão do aquecedor antes de entregar o imóvel, né? Na hora de fazer a vistoria de entrada ali, percebem que o aquecedor não está revisado, o aquecedor a gás. Aí o locador vai lá e faz a revisão, é colocado na vistoria de entrada que foi feita a revisão. Desculpa, gente, tô com soluço. E aí na vistoria consta. Daqui 6 meses o locatário fala assim, tá falando aqui que tem que fazer a revisão, estão passando aqui no prédio, o síndico, o pessoal dizendo que tem que fazer a revisão do gás. Então tá aqui, ó, a nota pro locador pagar. Aí você já mostra, não, ó, isso daí é uma manutenção, segundo a lei do inquilinato, manutenção do locatário, deve estar no teu contrato também isso, e eu entreguei para você revisado. Então, as próximas revisões são por tua conta. Então, olha a importância de você ter a vistoria, ela te auxilia durante o processo de locação, tá? Então, também é uma coisa muito boa. Deixa eu achar qualquer outra coisa que eu queria falar. E, por fim, gente, isso eu não tenho cardzinho, mas eu queria falar. Lembrem sempre, vistoria de entrada para a locação, ela é feita por um vistoriador de imóveis. Nem sempre ela vai ser feita por um engenheiro. Eu sei que tem gente que fala que o certo era um engenheiro fazer, porque dele já ia ver questão estrutural e tal. Eu entendo, eu concordo com vocês em partes, no sentido assim, com certeza, um engenheiro teria muito mais conhecimento, né, de certas coisas que um vistoriador não tem. Mas quanto que seria um laudo de um engenheiro? R$ 900, R$ 800, R$ 1.000? Você acha que um locador ia pagar? Você acha que o locatário vai pagar? Não vai, gente. Existe um mundo ideal e existe um mundo real. No mundo real, gente, a locação é R$ 1.000, R$ 2.000, ninguém vai pagar um laudo desse. E quanto maior o imóvel, o laudo aumenta o valor. Então, sejamos honestos, tá? Então, a vistoria não é feita por engenheiro, geralmente. É feita por um vistoriador, uma pessoa como eu, comum,
que procura sim estudar sobre materiais de construção civil, sobre possíveis avarias que sempre existem no imóvel, como testar os eletrodomésticos, como verificar os danos, que vai com o tempo também pegando uma certa experiência, a gente já tem aí uma boa experiência e vai melhorando as vistorias. Eu tenho vivência na área imobiliária, porque o Wagner ele é corretor de imóveis, e a gente sempre trabalhou com locação, né? Agora a gente não está trabalhando tanto com locação, pouca coisa, mas os investidores que ele tem ali que compram o imóvel. Mas a gente sabe como é a locação, então a gente sabe o que acontece de problema durante a locação e como que a gente pode precaver isso na vistoria. Então a gente tem essa vivência e isso vai auxiliando. Então, se é um vistoriador, vocês não podem esperar que ele vá subir num telhado para ver se tem goteira, esperar que ele vá lá dentro da caixa da água, tem gente que é isso, vai limpar a caixa da água, ver como é que tá dentro da caixa da água, querer que ele entenda sobre pressurizador, por exemplo, ele vai ver se está funcionando a pressão da água, vai tirar foto, colocar a marca e modelo, mas ele não vai colocar informações técnicas. Então, isso que vocês têm que entender, informações técnicas o vistoriador não vê, ele não vai lá ver se como que tá o motor da piscina, abrir o motor, abrir aquele boiler, essas coisas assim, não faz isso, ele faz a forma estética, o que você consegue ver de forma aparente, tá? O que não é de forma aparente, ele não vai colocar, ele não vai subir num telhado, não vai entrar dentro de um sótão, não vai subir, não vai entrar em poço, eu já fiz vistoria de chácara, queriam que eu entrasse dentro de um poço, ai gente, eu não vou entrar dentro de um poço, né? Eu morro de medo de bicho, eu amo animais, mas eu tenho muito medo também. Então, é isso, né? Então a vistoria ela vai ser dessa forma. E tem coisa que infelizmente não tem como o vistoriador ver, é conforme o uso. Às vezes não é nem uma fé da imobiliária, é conforme vai usando, vai aparecendo os problemas. E aí tem que ter uma boa comunicação entre as partes para ir resolvendo os problemas. Mas isso aí é outro assunto que aí eu já não domino, né? A parte de locação você tem que ver com uma pessoa especialista. Eu sou especialista em vistoria, tá bom? Mas sempre quando vocês forem esperar a vistoria, esperem isso, vai ver se está funcionando, vai ver como que tá as condições estéticas, pintura nova, tem dano, tem risco, tem quebrado, tá abrindo e fechando, tá funcionando, é esse tipo de coisa, tá bom? Então estamos combinados, mas lembrem, sem vistoria de entrada, você não consegue nada. E sem vistoria de entrada, você que é locatário pode estar entrando num imóvel que é uma bucha, tá? Então, dessa forma não tem como dar erro. Então, espero ter esclarecido. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.